Olá para você que está nos acompanhando em mais um episódio do podcast Temperados. Hoje com o tema O Grande Conflito. Eu queria, de início, já agradecer a sua presença por estar aqui mais uma vez, por você ter topado e aceitado o convite de pensar conosco fora do saleiro. Comigo aqui, nesse episódio, nós temos a presença aqui dos nossos três amigos que têm nos acompanhado durante toda essa temporada do podcast Temperados. Então, a presença do Juvenal, da Ivne e do Ivan Júnior. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite para a gente que está assistindo de noite, né? Para quem está assistindo aí de dia, bom dia. Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Boa tarde, né? Isso. Então, para iniciar, né, esse episódio de hoje, eu queria começar falando com você sobre algumas coisas que têm acontecido nos últimos tempos, em que tem nos mostrado que a realidade que nós vivemos não pode ser naturalizada, né? Quando a gente olha para alguns casos que, por exemplo, um recente que tem repercutido muito no Brasil agora, nos últimos dias, foi de uma mãe que matou o próprio filho, né? E você fica assim chocado de ver até onde é que o ser humano chega, de uma mãe tirar a vida de um filho. E dentre outros casos que acontecem no dia a dia, você reflete e chega à conclusão de que há algo errado na humanidade. E esse algo errado existe uma origem. E hoje a gente vai falar sobre essa origem. Nós vamos entender nesse episódio que existe um grande conflito entre o bem e o mal e que eu e você, como seres humanos, estamos imersos no meio dessa batalha, onde Deus luta por nós e o mal também luta por nós. Então, para iniciar, como a gente vai falar aqui um pouco sobre essa batalha entre o bem e o mal, esse dualismo, né? Eu queria começar primeiro discutindo com os nossos amigos e com você que está nos assistindo a definição do que é o mal. Que a gente fala de mal, mas o que é mal? Vou começar aqui com o Juvenal. Juvenal, dá a tua opinião aí. Tinha que ser contigo. Tem que ser com ele, que ele faltou semana passada. Para descontar que ele não estava semana passada. Você não pode faltar um dia. O que é o mal? É uma pergunta bem subjetiva, mas ela é bem interessante. E eu vou conceituar com algo que eu ouvi recentemente e achei muito tocante. O mal é a ausência do bem. Nossa, que grande novidade. Ou melhor, o mal é a ausência do que é bom. Ou, em outras palavras, o mal é a ausência do amor. Então, tudo aquilo que não exige ou tudo aquilo que não reflete o amor de Deus nos é mal, nos é prejudicial, nos é tóxico. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para amar. Era a única atividade do homem, a princípio, além do trabalho, era amar. E tudo aquilo que distanciava o homem do amor de Deus lhe era prejudicial, lhe era mal. Então, o que é o mal? O mal é a ausência do amor. Sempre que nós nos afastamos do amor, nos afastamos da essência do Criador, nós nos tornamos pessoas más e nós nos relacionamos com sentimentos maus por outras pessoas. Muito boa a definição. Ivne e Ivan, vocês têm alguma coisa a acrescentar na definição de vocês do que é o mal? Vai lá, Ivan. Como o Juvenal falou, eu também acredito ser algo muito subjetivo, né? Vai muito da experiência de cada um, mas concordo muito com o conceito dele. Acho que acrescentaria só, talvez, características, né, desse mal. Considero ele muito perigoso, e a gente precisa ficar muito atento a isso, né? O mal por si só já é, o perigo já é por si só uma maldade, né? Enfim, tá bem relacionado. Tá relacionado também com coisas ruins, né? Geralmente o que é mal traz consequências negativas para a gente, ainda que talvez não imediatas, ainda que venham a longo prazo, mas são consequências negativas. E eu vejo também o mal personificado em pessoas, né? É algo que vai além do sentido só abstrato da palavra, mas a gente vê também personificado em pessoas, em seres, e a gente sabe que o cabeça de tudo isso é um só, e eu acredito que a gente vai comentar no decorrer do podcast. Eu quero fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta para a Ivne. Fogo trocado agora. Ei, a gente está falando sobre o mal e eu falei sobre o amor. Eu queria fazer uma pergunta para você e você vai me entender depois da sua resposta. O amor gerador... Ai, meu Deus. Nós estamos falando daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é mal e daquilo que não é mal. E eu falei que o amor... tudo aquilo que afasta-nos do amor nos é prejudicial.
E aí a minha pergunta é, o mal gera dor? O mal gera dor. E o amor, ele também dói. O amor provoca dor? Nesse contexto, o amor chega a doer, né? Nesse contexto que a gente tá. Mas o amor em si, ele não, quem ama, ele não vai provocar dor. Eu acredito dessa forma. Não sei se eu tô dentro aí Eu volto a defender, eu gosto de gerar dúvida. Então, você que está me escutando, se você não entendeu, se esperta um pouco mais e vamos pensar junto fora do salão. O mal é a ausência do bem, é a ausência do amor. Logo, o amor é algo que deveria nos fazer bem, que deveria nos fazer felizes. E eu falei que o amor foi o principal dom dado por Deus na criação. Logo, ele não deveria nos fazer sofrer, como ele não faz. O amor genuíno, que é o amor criado por Deus, ele não visa o sofrimento. A ausência desse amor genuíno, a ausência do que Deus planejou, é que nos traz a dor. Logo, eu chego a uma conclusão de que Deus não criou nada que nos fizesse sofrer. Deus apenas criou-nos para que fôssemos felizes. E sempre que nós nos afastamos daquilo que Deus planejou, nós muitas vezes escolhemos andar por caminhos diferentes do que Ele planejou. E aí pode ser que esse caminho diferente nos traga dor. Porém, o amor de Deus não foi planejado para nos trazer dor. Não sei se deu para pegar o raciocínio aí. Deu sim. Entendi. E assim, interessante, né, que a discussão que o Juvenal fez, porque as pessoas, elas às vezes... É porque também a gente tem uma visão muito deturpada do real amor, do verdadeiro amor, né? Porque o nosso amor, o amor que a gente tem, pecaminoso aqui, corrompido pelo pecado, é um amor um pouco deturpado e egoísta, que eu posso dizer assim. A gente ainda não teve a experiência de ter o amor verdadeiro, que é aquele amor que a gente vai experimentar salvos, né? Mas eu fico assim refletindo, quando a gente fala de mal, o Juvenal deu uma oscilada aí, né? Deu certo. Mas aí, quando a gente fala de mal, eu acho engraçado que, principalmente no mundo acadêmico, as pessoas, elas criticam essa coisa do maniqueísmo entre mal e bem. É muito criticada essa coisa as pessoas que são céticas, elas falam muito que parece que o ser humano sempre teve essa necessidade de criar essa briga entre mal e bem, que o maniqueísmo ele faz parte do ser humano. Mas por que não fazer parte do ser humano, sendo que isso é um reflexo de algo que existe, né? Será que as pessoas que não acreditam em bem e mal, será que elas não se perguntam por que toda civilização que existe nesse planeta Terra tem uma visão maniqueísta de mal e bem? Será que não é porque realmente a humanidade está imersa num grande conflito, numa briga entre o bem e o mal? Será que realmente o mal e o bem não existem? Porque não faz sentido. Será que religião é falsa, sendo que toda nação, toda civilização que existe na humanidade possui religião? Será que não tem algo que reflita algo maior, sabe? Então é muito estranho não existir nada disso, sendo que durante toda a história sempre existiu, né? Eu tô sentindo que o Juvenal quer falar alguma coisa. Porque que apagou tudo, e sempre que apaga tudo parece que surge uma luz. Mas olha só, acontece que eu vou repetir uma frase da Ivy, que ela falou no início da temporada. Então, se você não a ouviu falando isso, volta lá e vai escutar. Ela disse o seguinte: Deus não é a nossa forma de ver Deus. E nós temos uma visão deturpada do que é Deus, e agora achamos que o que nos faz bem é o que é o certo. Nem tudo aquilo que me afaga me faz bem, nem tudo aquilo que me afaga é o certo. E a nossa visão de bem e mal se torna distorcida, e agora nós queremos que o outro concorde com a minha visão de bem e mal, sendo que o pecado fez com que a minha visão de amor fosse muitas vezes mais teórica do que prática. E não é isso que Deus requer de nós. Ele quer que nós vivamos. E nós muitas vezes falamos, mas não vivemos. A nossa vida precisa ser o amor que Deus quer transformar outras pessoas.
Muito bom, muito bom. A gente vai passar para a segunda parte aqui da nossa entrevista aqui, da nossa discussão, falando sobre a origem do mal, né? Porque a gente está falando aqui sobre o mal, a gente crê que o mal existe. Agora, eu vou passar aqui a bola para o Ivan. Ivan, assim, como é que o mal surgiu? Como é que ele se originou? Certo. Achei bem interessante ainda agora o que o Juvenal falou sobre o amor, né? E eu só acrescentaria uma coisa, né? Ainda que o amor não cause dor, ele está disposto a sofrer as dores que vêm dele, né? Foi isso que fez Cristo vir morrer por nós. E a ponto de se sacrificar, porque ele amou tanta gente que mesmo com o coração ferido, né? Ferido fisicamente, ele se entregou. O mal, ele se originou no lugar mais improvável de todos, né? No lugar mais perfeito que existia, que era o céu. E quando a gente lê isso, muitas pessoas se pegam, né, pensando, pois então foi Deus que criou o mal, né? Ou se Deus é o Todo-Poderoso e se dele só emana o bem, por que o mal existe? E aí eu vou deixar isso lá para mais para frente no podcast, talvez a gente comentar. Mas o mal, ele surgiu no céu com alguém que sentiu inveja da autoridade divina, né? Sentiu inveja, quis ser igual a Deus e cometeu o pecado primordial, o primeiro pecado, na verdade, né? Que foi o pecado da inveja, do ciúme, quis ser igual a Deus, e aí esse orgulho acabou surgindo no céu, né? No lugar mais improvável de todos lá, foi a origem do mal. Eu quero fazer outra pergunta. Tem uma pergunta. Agora vai ser chumbo trocado, viu, Juvenal? Minha pergunta vai para aí, já. Sim, gente, é o seguinte, aí quando o Ivan falou aí que geralmente o pessoal pergunta, né, mas por quê? Então, se Deus é todo poderoso e ele já sabia que o mal iria existir, por que então que ele permitiu que isso acontecesse? Se ele já poderia resolver isso tudo e ele é todo poderoso, né? Porque Deus, ele não é onipotente, ele é onipresente, ele é poderoso, ele é onisciente, ele já sabia de todas as coisas, então por que mesmo assim, né, ele resolveu criar esses seres, essa humanidade? E aí fica o questionamento, porque muitos, tanto no âmbito universitário e pela internet, em rodas de discussões, essa pergunta vem à tona, e essa pergunta, ela é usada como argumento para dizer também que Deus não existe, né? E aí, Juvenal, o que tu acha disso? Pois bem, vamos lá. Veja só, na criação, Deus criou seres, Deus criou homem, mulher, mas antes disso, criou lá no céu seres capazes de pensar. O amor criado por Deus é um amor não tóxico, um amor que traz liberdade, um amor que traz a possibilidade de escolha. Tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te faz escravo, tudo aquilo que te faz refém, biblicamente não é algo que vem de Deus. Se Deus criasse algo enjaulado, onde as pessoas só poderiam pensar dentro do saleiro, aquilo não era demonstração de amor. Deus percebia as possibilidades que o homem e os anjos poderiam ter, mas eles eram livres. Deus amou aquelas pessoas e aqueles seres de tal maneira que eles eram livres para escolher que caminho seguir, como Deus nos ama hoje, de tal maneira que nos deixa livres para escolher que caminho seguir. Então, perceba, isso foi a maior manifestação de amor de um ser por outro. Amar de tal forma que permaneceu, ou melhor, que permitiu que eles fossem livres. Então, perceba, o que os outros dizem ser uma forma de maldade ou criação do mal é uma demonstração de amor e de liberdade de escolha, onde os seres poderiam ir ou vir, escolher ser ou não, escolher estar com Cristo ou se afastarem de Cristo. E ao se afastarem do princípio, se afastarem de Cristo, eles se tornaram maus. Aí eu volto para o conceito inicial. Mal e maldade é tudo aquilo que se afasta do amor de Deus. Quando os anjos pensaram diferente, ou melhor, pensaram fora do amor que Deus demonstrava e duvidaram desse amor, eles se tornaram seres maus e pessoas más. Respondi sua pergunta? Respondeu, sim. Eu queria só complementar. Pode ficar à vontade. Não, pode complementar. Depois eu complemento. Vai que o que tu vai complementar é o que eu vou falar.
Então pode Depois falar. tu disse né? É. O que eu acho mais interessante disso, que inclusive estudando esse tema eu aprendi esses dias, que Deus, ele é onipotente, né? E às vezes a gente olha para o significado de onipotência na Bíblia errado, né? Porque Deus pode tudo, ele poderia muito bem fazer, acabar com o mal ali e tudo mais. De qualquer jeito e de uma maneira bem simples, porque ele é poderoso. Né? Mas o significado de onipotência na Bíblia, ele está atrelado ele quer dizer que Deus ele pode fazer qualquer coisa, mas que esteja de acordo com o seu caráter. E tem coisas que Deus não pode fazer, que são coisas que não estão de acordo com o seu caráter. Deus ele não pode mentir, Deus ele não pode quebrar uma aliança, Deus ele não pode ser destruído, né? Então Deus ele não faz um duelo com o seu caráter. Então, ele poderia manipular a humanidade, criar só seres bons e incríveis, e só aqueles que iriam adorá-lo, mas quando ele permite que seres livres existam, né, como o Juvenal falou, e eu concordo bastante, é porque ele nos amou tanto que, de certa forma, ele resolveu arriscar ali, né, porque ele sabia que poderia haver a possibilidade do mal, né? O fato de haver a possibilidade não quer dizer que o mal de fato existe, mas uma vez que o mal aconteceu, né? Porque nós somos livres, uma vez que o mal aconteceu já no coração de Lúcifer, Deus ele também já criou uma solução, já tinha um plano ali para resgatar, né? Para vencer o mal. Ele nos amou tanto que tinha um plano ainda que nós errássemos. Eu desejo que você vá bem. Mas se você errar, eu tenho um outro plano. E se você errar de novo, eu tenho um outro plano. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Ivan. Ivan, nós somos seres relacionais. Somos seres criados para nos relacionarmos. Tanto é que quando Deus criou, antes de Deus criar o mundo, ele já existia lá no céu com seus anjos, não é isso? E lá estava ele se relacionando com os seus anjos e tudo mais. O que essa relação que nós acabamos de falar nos traz de lição para os relacionamentos hoje? Nós vemos um Deus que amou tanto que deixou os seres livres. Enfim, o que na tua visão isso traz de lição para os relacionamentos de hoje, para os dias atuais? Pronto, uma boa pergunta. Eu acho que tudo vai muito daquilo que o Juvenal mesmo comentou, né, desde o começo, que é o fato de quando você se afasta de Deus, você vai se afastar do bem, né, consequentemente, vai se afastar da fonte do amor. E eu vejo muito por esse lado, né, a partir do momento que a gente se afasta muito de Deus, e a partir do momento que a gente deixa de ter algumas atitudes para com Deus, né, com relação à oração, relacionamento íntimo com Ele, leitura da Bíblia, assistir o podcast Temperados, entendeu? Essas coisas assim, que acabam nos aproximando mais dele, né? Tem gente que fala, a gente não precisa da igreja para ser salvo, né? Isso de fato é verdade, tipo, vai ter gente que nunca vai para a igreja que vai estar no céu. Mas quando você vai para a igreja, parece que ele dá um ânimo a mais, né? Parece que ali lhe alivia de você estar distante do Senhor. Parece que na igreja você tem a chance maior de estar perto, né? Ainda que tem gente lá dentro que vai estar longe também. Mas eu acredito que talvez seja um grande facilitador, né? E hoje em dia a gente vive muito nessa época mas Deus me ama, né? Me perdoa e tal, e isso é verdade mesmo. Mas a gente precisa entender que a gente precisa estar cada dia mais perto dele, né? E a lição que fica para mim é que para eu cultivar bons relacionamentos, eu tenho que estar perto de pessoas que me elevem a Deus também, né? E então, acho que é mais ou menos isso. Eu queria compartilhar com vocês alguns ensinamentos que eu aprendi com toda essa questão de liberdade e amor de Deus naquele momento. A primeira, pessoas boas podem se tornar más. Pessoas boas podem se tornar más desde que elas decidam assim se tornarem. Relacionamentos foram feitos para serem livres, ou melhor, para que houvesse liberdade. Então,
A Ivne precisa estar com pessoas que permitam com que ela seja livre para pensar, livre para dizer a sua opinião, livre para se expressar, e tudo aquilo, e todo relacionamento abusivo, tóxico, que difira disso, que distancie-nos disso, não é algo planejado por Deus. E ainda que pessoas boas possam se tornar más, e muitas vezes nós ouvimos a frase, Jesus te ama. E a gente fala, nossa, que lindo, só que essa frase muitas vezes não nos toca mais. Ela é tão rotineira que parece que ela não nos toca mais. Porque aí eu pergunto para a Ivne, eu gosto de perguntar para a Ivne. Ivne, você precisa sentir a presença de Deus para que a tua vida possa mudar? Esse é um assunto assim, que eu tenho muitas reflexões a respeito, mas eu particularmente acredito que eu não preciso sentir a presença de Deus, porque em muitos momentos a gente não vai sentir a presença. Deus, ele não está associado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, entendeu? Deus, ele existe, ele está aqui independente do que eu estou sentindo. E assim, a gente vai aprendendo na caminhada isso, né? Agora você foi fantástico, porque assim, o coração do homem ele é enganoso. E nós somos muito levados ao sentir, mas nem tudo aquilo que eu sinto reflete a realidade. Naquele momento no céu, talvez os anjos não estavam sentindo algo, mas eles conheciam alguém. Por mais que eles não sentissem naquele momento, a verdade estava exposta. E ainda que hoje você que está assistindo esse podcast não sinta a presença de Deus, ele existe, ele te dá liberdade para ser feliz e ele te dá liberdade para pensar fora do saleiro. Eu queria falar aqui também que a lição que fica para mim na questão do relacionamento é que nesse contexto do grande conflito, né, do conflito entre o bem e o mal, para a forma como a gente se relaciona, é que Deus, vocês já observaram isso tudo, é que Deus, ele está duelando nesse conflito não pela força, né? Porque se ele fosse duelar pela força, chamar Satanás na briga, o conflito nem existia. Porque ele é poderoso, ele tem força, ele pode tudo. Então, ele está duelando com Deus, na verdade, não é pela força, mas é pelo caráter. Ele até Satanás, Lúcifer, né? Assim que iniciou a rebelião, ele resolveu não vencer pela força, mas vencer pelo caráter dele, que ele é maior. Então, quando eu olho para isso, eu consigo ver que Deus fala assim comigo e com qualquer pessoa: olha, eu te amo tanto porque eu vou vencer isso não pela força, né? Mas pelo meu caráter. E aí, assim, trazendo para os relacionamentos, às vezes a gente quer vencer qualquer situação pela força, sabe? Pela força do nosso braço, pela força das nossas atitudes e tudo. Mas quando, na verdade, a gente tem que se apegar àquele, né, que tem um caráter justo e puro. E isso fica de lição para mim nos relacionamentos. Muito bom, né? Gente, é incrível aqui a discussão, né? Eu queria já citar aqui outra coisa. A gente está falando aqui, falou de caráter, falou de muita coisa aqui, né? E a posição nossa como ser humano no meio do grande conflito? Como é que eu faço para me ficar de um lado? Eu sei que todo mundo está assistindo que quer estar do lado do bem. Vou perguntar para o Ivan aqui. Eu quero estar do lado do bem. É a minha vontade. O que eu preciso fazer para tomar partido pelo lado do bem no grande conflito? E o que eu faço que me faz estar do lado do mal? Pronto. Eu acho bem interessante essa questão que a Ivne até comentou ainda agora, que é com relação a gente saber que pode fazer parte de um lado que é vitorioso, né? É difícil você ir para uma guerra sabendo quem é o lado vitorioso, né? Guerras humanas falando. A gente tem relatos históricos aí de guerreiros que foram em menor número, que venceram guerras, enfim. Mas a gente tem hoje a escolha de optar pelo lado já vencedor, né? Que já venceu há muito tempo, já é vencedor desde o início. E assim, a salvação, como a gente sabe, né? Que é talvez o ápice dessa vitória aí, da guerra entre o bem e o mal, a salvação ela vem unicamente pela graça, né? Então me cabe unicamente aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Só que tudo isso, como o Juvenal bem comentou desde o início do podcast, se eu opto pelo lado do bem, então aquilo que
que eu tenho que ter nas minhas atitudes, né, são coisas boas também, que refletem esse bem. Ainda que a gente não seja salvo pelas nossas obras, as nossas obras, elas refletem o fato de nós termos aceitado o sacrifício de Cristo. Então, a partir do momento que você faz boas obras, não para exibição própria, né, mas para, de fato, tentar levar o amor de Deus para as outras pessoas, através de uma ação, através de um prato de comida, através de um sermão, através de uma oração com essa pessoa, de uma visita missionária, tudo isso está te aproximando mais ainda de ficar do lado vitorioso, né? Você está, pelo menos, deixando transparecer para o mundo que você faz parte do lado vitorioso. E também tem o fato da devoção pessoal, né? Aquilo que só você e Deus conhecem, e ainda que você faça apenas boas obras e todo mundo lhe veja como a pessoa mais perfeita do mundo, se o seu relacionamento pessoal te distancia de Deus, aí já é mais difícil fazer parte do lado vitorioso. E eu vou deixar o mal para os meus outros colegas comentarem aí como que você faz parte do mal, né? Porque é o lado que ninguém quer fazer parte. Acrescenta aí, Juvenal. Eu acredito da seguinte forma: o foco da nossa vida é Jesus. E quando nós perdemos o foco, nós nos tornamos pessoas más. Porque quando eu esqueço de olhar para Jesus, eu começo a olhar para a vida do Ivan. Eu começo a olhar para a vida da Ivne. Eu começo a olhar para o que a Ivne está fazendo. E eu esqueço que sou eu e Deus. Eu esqueço que é o meu relacionamento com Deus. Então, tudo aquilo que eu faço, olhando o outro, esquecendo que Jesus é o foco e esquecendo do meu relacionamento com ele, isso me afasta dele. Eu gosto muito de falar uma verdade que eu descobri ao estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas vão à igreja para serem consumidoras. Deus não quer que você vá para um culto para ser um consumidor, mas para que você possa ofertar. Eu vou a um culto para oferecer. Culto é aquilo que eu dou, adoração é aquilo que eu levo, não aquilo que eu recebo. Quem recebe a adoração é Deus. E quando eu não me sinto apto, quando eu não sinto desejo, quando eu não me relaciono com Deus a ponto de perceber que eu preciso adorá-lo, eu me torno uma pessoa má. Eu começo agora a me afastar daquilo que me aproxima de Deus. Os discípulos, eles se aproximavam de Jesus e eles se tornavam diferentes de Jesus. Mas essa transformação não era do dia para a noite. Tinham discípulos que tinham vontade de matar uns aos outros, tinham vontade de expulsar as crianças, tinham vontade de arrancar a orelha dos soldados. Mas ao se confrontarem com o amor do Cristo Jesus, eles foram transformados. Então, a verdade é, quanto mais eu busco a Jesus, mais eu me pareço com ele. Quanto mais eu ando com a Ivne, mais eu me pareço com a Ivne, ainda que sem cabelo. Quanto mais eu ando com o Ivan, mais eu me pareço com o Ivan, mesmo que eu não saiba cantar. Quanto mais eu ando com o Ícaro, mais eu me sinto intelectual por estar andando com ele. Nós somos reflexo daquilo que nós buscamos. Então, nós nos tornamos pessoas más quando nós escolhemos não buscar mais a Jesus. E aí vem o que o Juvenal falou, parafraseia uma fala lá de Jesus, né? Ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou você é por mim, ou você é contra mim. Aí a gente vê uma grande diferença nesse grande conflito, que vem uma questão que a Ivne até falou, o caráter de Deus. Porque Deus, ele é assim, nesse grande conflito, Deus é assim, ele respeita a sua decisão, mas o diabo não respeita. Então, quando você diz assim para Deus, eu não quero você, Deus, ele não vai infringir o seu livre-arbítrio. Agora, quando você fala assim, eu não quero Deus, Satanás, ele não respeita a sua decisão. Até mesmo quando você diz que quer Deus, ele não respeita, ele invade a sua vida, ele tenta te destruir, ele tenta te derrubar. Então, assim, o que o Juvenal falou, eu acho muito válido, né? De que quando a gente se afasta de Jesus, a gente se torna suscetível. Eu até ouvi alguém falar, não sei se concordo 100% com isso, mas tem algum sentido para mim de que quando a gente se afasta de Jesus, a gente deixa de ser filho de Deus e se torna apenas uma criatura. Não concordo 100% com isso, mas eu acho que tem alguma coisa ali, sabe? Porque eu acredito que se tem uma coisa que a gente pode fazer por Deus, acho que o mínimo é tentar amar Ele. É o mínimo, porque a gente não consegue pagar o sacrifício que Jesus fez, a gente não consegue. E aí eu volto lá para aquela pergunta que a Ivne fez, lá no início. Por que Jesus, Deus... veja só, imagine Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele é onisciente. Então,
antes dele criar o ser humano, ele sabia que Adão e Eva cairiam. Então, ele mesmo assim criou o ser humano. Por quê? E eu vejo algo magnífico nisso. É porque Deus, ele vê o futuro. E Deus viu que valeria muito mais a pena passar por tudo isso, porque lá na eternidade, aquelas pessoas que se salvariam, aquelas pessoas que estariam com ele, valiam a pena o sacrifício. Aí vem aquela passagem lá de Isaías, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e aí ele vai se agradar. Por quê? Deus viu que Adão e Eva cairiam, mas a recompensa lá do futuro que ele viu, dos salvos, que eu e você, com fé em Deus, vamos estar lá, ele viu que valia a pena passar por tudo isso, pelo Calvário, por tudo que fosse, para estar conosco. Então, eu acho que cabe a nós, como o Jonão falou, tomar partido por Cristo, viver o Cristo, né? Refletir ele em nossa vida. Eu acho que a gente aqui é como um espelho, que a gente deve refletir não o meu, nem o seu caráter, porque se for enlistar o nosso caráter, só tem coisa ruim. A gente tem que refletir o caráter de Jesus, né? Então, para a gente encerrar, queria dar uma oportunidade para vocês aí acrescentarem. Começar com o Juvenal. Eu queria fazer um convite para você que está assistindo a gente, para todos nós. Um convite para você parar de se vitimizar com a culpa e vitimizar com o pecado. Você tem que se responsabilizar pelas suas escolhas e parar de culpar Deus por tudo aquilo que dá errado ou por tudo aquilo que sempre dá certo. Nós somos também reflexos das nossas escolhas e das nossas decisões. A frase que o Ícaro falou, quando nós nos afastamos, nós escolhemos momentaneamente não sermos chamados de filho de Deus. Mas não significa que ao escolhermos não sermos chamados, que nós não sejamos. Nós podemos usufruir dos benefícios do filho de Deus ou podemos continuar sendo um filho pródigo jogado na rua porque escolheu se afastar. Mas o título de filho é nosso e ninguém tira. Mas nós podemos escolher viver como filhos amados ou como criaturas abandonadas. Então pare de se vitimizar e perceba que o mal e o bem são escolhas que existem no nosso coração e na nossa mente. Resumindo, assuma os seus BO, né? Ivan Ivni. A pergunta para mim que fica é quem realmente pagou por isso, sabe? A gente associa o sofrimento, a gente pensa em todas as coisas ruins que acontecem, né? E tá acontecendo, o mal tá aqui, ele tá acontecendo a todo momento. Enquanto a gente tá conversando aqui, tem crianças sendo estrupadas, tem mulheres sendo agredidas, tem gente morrendo, tem gente adoecendo, e de forma injusta, entendeu? Então, assim, a pergunta que fica, quem realmente paga por isso, sabe? Porque quando a gente olha para essa história, eu consigo ver, a gente já sabe o final, é como se fosse um livro, sabe? Que no final o bem vence, entendeu? Então, assim, mas nesse meio termo, quem realmente pagou por isso? Quando a gente olha para Jesus, que Jesus, ele era Deus, e ele se propõe e vem para morrer por nós, no nosso lugar, a gente nunca para observar que o nosso sofrimento aqui, todas as consequências desse sofrimento, quando Jesus voltar, o nosso corpo vai ser transformado, nós vamos ser regenerados e vamos ser glorificados. Mas a nossa consequência é passageira, mas a consequência de Cristo, ela vai ser eterna. Então quem realmente pagou por isso? Sabe por que vai ser eterno? Porque quando a gente estiver lá no céu, Jesus, ele sempre vai estar num corpo humano, glorificado, mais humano, e as marcas da cruz sempre vão estar nele. Então, assim, ele, Deus maravilhoso, poderoso, onisciente, amoroso, isso é a prova de um amor incrível, é de que ele teve uma consequência eterna. E a nossa consequência hoje do mal, ela é passageira. E essas são apenas alguns capítulos de uma história que, no final, com a glória de Deus, né, o bem vence. Graças a Deus, né? Por isso, Ivan. Amém. Eu queria só deixar uma última pergunta para os nossos amigos que estão assistindo, para os que estão assistindo, não é para a gente aqui não. Mas uma vez um tio meu fez uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi assim: se o mal ele surgiu lá no céu, em um ambiente que era totalmente perfeito, não teria chance do mal surgir de novo quando a gente já estivesse na eternidade? Vou deixar essa pergunta aí para os nossos amigos que estão assistindo, e a resposta você vai encontrar na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, é um incentivo para que você leia a sua Bíblia, especialmente o livro do Apocalipse,
e lá você vai encontrar a resposta. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo e também para os nossos amigos. Show de bola. Toda vez no final o Ivan traz alguma coisinha, né, para chegar. Polêmica. Bacana demais. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Para você que nos assistiu, eu espero que as nossas humildes opiniões possam ter te ajudado de alguma forma a tentar compreender o que nós vivemos. Inclusive, tem uma frase, não é com essas palavras, né? Mas Ellen White, ela diz que se fosse tirada as vendas dos nossos olhos, todos nós nos converteríamos, porque nós veríamos o grande conflito que existe ao nosso redor, de batalhas, de anjos de Deus te protegendo do mal, de tudo que acontece. O sobrenatural, ele é impressionante. Então, assim, o que eu e você podemos, de acordo com o que o Juvenal falou, com o que a Ivy, com o que o Ivan falou, é que cabe a nós apenas aceitarmos o lado que já venceu. Não faz sentido a gente estar de um lado perdedor. Ninguém gosta de perder. Você assistiu às Olimpíadas esses dias aí, e eu sei que você ficou revoltado em diversos momentos, né, por ver a galera lá puxando sardinha pro Japão, para não sei o que mais, sabe? Então você não precisa estar do lado que já perdeu. Nós precisamos estar do lado vencedor, que é o lado de Cristo Jesus. Por isso que Deus possa te abençoar. Espero que nós possamos ter te ajudado a pensar fora do saleiro. Próximo episódio é o último dessa temporada. Por isso eu quero te convidar a estar conosco em mais um episódio de podcast Temperados. Até a próxima.